Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Uma vida em comum. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ricardo, pastor do Ministério Geração Eleita. Trago um abraço de toda a igreja para você e quero também convidá-lo para que esteja assistindo as palavras no canal do Ministério Geração Eleita, onde você vai ser plenamente edificado. Amém, meu querido? Quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. Se você estiver com a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo de número 2. Diz assim: Neste momento, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém, meu querido? Uma palavra poderosa de Deus para nós. E neste momento que nós estamos vivendo, o que nós podemos aprender um pouquinho com os nossos irmãos da igreja primitiva? Esse é um desafio que nós temos de aprender algo com aquela igreja tão maravilhosa, com aqueles irmãos tão abençoados. E eu queria, em nome de Jesus, chamar a sua atenção para alguns pontos muito importantes dessa palavra. Atos capítulo 2. A Bíblia diz, meus queridos, que eles todos perseveravam na doutrina. O desafio para nós, queridos, nesses dias, chama-se perseverança. Nós não fomos chamados para retroceder, nós não fomos chamados para desistir, nós não fomos chamados para recuar. Nosso chamado é perseverança, persistência, fé, é caminharmos de glória em glória, de vitória em vitória, até alcançarmos, queridos, o prêmio que Deus já nos garantiu em Cristo Jesus. Então, eu quero desafiar você, persevere, faça como os nossos irmãos ali na igreja primitiva. Persevere. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. Então não é uma perseverança só emocional. Não é algo só que nasce na sua vontade, no seu desejo, que você faz o que quer, quando quer. Não, a perseverança é na doutrina. E qual doutrina nós estamos falando? Na verdade de Deus, nos princípios de Deus, no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, na doutrina da salvação, na doutrina da redenção, do amor, do perdão dos nossos pecados, da remissão dos nossos pecados, de uma vida eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos perseverar nessas verdades que são imutáveis. Elas não podem ser mudadas, queridos. E isso traz muita segurança para nós. Diz a palavra que eles viviam também em comunhão e no partir do pão. É muito interessante, queridos. Nós também podemos viver na comunhão, em comunhão, no partir do pão. Aliás, aqui vai um grande desafio para você, aí na sua casa, na sua família. Nós estamos perto do nosso culto de ceia, então vai ser um grande momento para você estar partindo o pão com a sua família, aí na sua casa, celebrando, queridos, celebrando um memorial eterno e maravilhoso, quando o Senhor Jesus ali, Ele serviu seus discípulos e Ele está hoje conosco também nos servindo. Então vamos partir o pão e vamos, queridos, manter a nossa comunhão. Aquela igreja primitiva tinha uma comunhão muito forte. Eles pensavam de acordo, agiam de acordo, eles tinham o mesmo propósito, eles caminhavam numa mesma fé, numa mesma direção, eles tinham uma mesma esperança. E nós não somos diferentes. Também estamos ligados por essa comunhão tão maravilhosa. Diz o texto que diariamente, novamente, eles perseveravam. A perseverança, meu irmão, é dia a dia. Ela não vai começar na sua vida hoje e terminar amanhã. Nós vamos perseverar até o fim, até
que Cristo volte e que todos nós sejamos conduzidos à presença de Deus pelo nosso Senhor e Salvador. Diz a Bíblia que também aquela igreja, eles partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nesses dias que nós estamos vivendo ali, mais reclusos na nossa casa, nós não estamos aprisionados, queridos. Nós estamos num tempo de Deus na nossa vida, nós estamos recebendo de Deus nesses dias. Mas aquela igreja, ela partia o pão de casa em casa. Ela tinha alegria no seu espírito, ela tinha singeleza no seu coração. Ela descobriu o mistério de viver uma vida simples em Cristo Jesus. E a simplicidade em Deus, irmãos, é algo muito rico, é algo muito forte, é algo muito poderoso, né? A simplicidade em Deus nos coloca em lugares altos. A simplicidade de vivermos o Evangelho, ela traz um destaque na nossa vida, não para alimentar o nosso ego, a nossa vaidade, pelo contrário, mas para nos tornarmos mais santos, mais dedicados ao Senhor, mais fiéis, mais puros, mais tementes ao nosso Deus. Diz o texto também, queridos, que nessa singeleza e alegria de coração, as pessoas tinham algo muito importante. Eu queria chamar sua atenção para isso. Eles entendiam, eles conheciam as necessidades uns dos outros. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, e talvez venhamos a viver, em que muitos terão algumas necessidades. Talvez muitos vão sofrer a carência de algumas coisas. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós não podemos, queridos, assistir os nossos irmãos passando necessidade. Se temos condições, queridos, de socorrê-los, se temos condições de ajudá-los, é o momento. É o momento, queridos, de desprender do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso mundo e pensarmos no nosso irmão, pensarmos na nossa família. E eu quero aproveitar essa palavra e fazer um desafio para você. Você tem ligado para alguém? E eu não estou falando de mandar uma mensagem, postar algo no Instagram, no Facebook. Eu estou falando de ligar para alguém, de conversar com alguém, de ouvir a voz de alguém, de colocar-se para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Eu tenho esse desafio para você. Nós fomos chamados para ser abençoadores. Nós estamos aqui nessa terra para abençoar. E é um grande momento para nós, é uma grande oportunidade de estarmos abençoando os nossos irmãos, abençoando, queridos, os nossos familiares e aquelas pessoas que necessitam. Quero fortalecer esse desafio para a sua vida. Ligue para alguém, procure saber se essa pessoa tem alguma necessidade, se ele está precisando de alguma coisa, se tem faltado para ele nesses dias um recurso financeiro, alimentação, algum remédio. Muitas vezes ele está precisando de uma oração, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de carinho, de fortalecimento. Trago esse desafio para você, queridos. Não vamos ficar fechados ali na nossa casa, achando que cada um cuida de si. A igreja aqui, a igreja primitiva não vivia assim. Ela não vivia. Diz a palavra que eles chegaram em um nível, queridos, de amor, de desprendimento tão grande, que eles vendiam o que possuíam e eles distribuíam o lucro das suas vendas à medida que as pessoas tinham necessidade. Queridos, isso é maravilhoso. Será que isso não vai ter que acontecer conosco nesses dias que virão? Será que nós não teremos que, de repente, distribuir o lucro que nós temos com pessoas que muitas vezes vão passar muito mais necessidade do que nós, do que eu e você? Eu queria que você deixasse o Espírito de Deus trabalhar essa palavra na sua vida. Havia temor de Deus no meio daquele povo. E este temor, queridos, ele se manifestou a partir da santidade de Deus ali no meio daquele povo. Aquela igreja não brincava com as coisas de Deus. Aquela igreja, aquele povo levou e levava a vida com Deus a sério. Nós estamos com um grande desafio, queridos, de levarmos as verdades de Deus, as verdades do reino a sério nesses dias. Vamos santificar a nossa vida. Vamos buscar exemplo nessa igreja tão maravilhosa. Quando sairmos de casa, será um tempo onde não deveremos apenas correr
para recuperar nossas perdas. As pessoas estão aí desesperadas, pensando, meu Deus, como que eu vou recuperar o que eu perdi? Como se eu perder meu trabalho, se o dinheiro não der para sustentar a minha casa? Nós não podemos sair dessa fase, dessa pandemia, dessa reclusão, queridos, apenas pensando no que nós vamos fazer e como recuperar algumas coisas que perdemos. Mas principalmente, queridos, será uma grande oportunidade para expandirmos o reino de Deus através da igreja. A igreja está com uma grande oportunidade de expandir o reino. Devemos estender as bênçãos de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Enche o seu coração nesses dias, para que quando nós sairmos, nós possamos tocar nas pessoas, falar com as pessoas, abençoar as pessoas, estender sobre a vida delas uma mão caridosa, estender sobre as pessoas, meus queridos, o amor de Deus na prática. Nós somos abençoadores, somos incomuns. Por quê, queridos? Guiamos a nossa percepção, tendo o Filho de Deus como nosso referencial de vida e de obra e de fé. Então eu quero deixar essa palavra com você em nome de Jesus. Estude, medite ali no texto de Atos 2, 42 a 47. Veja como essa igreja viveu. E ela vivia em tempos, queridos, de crise, de guerra espiritual, de batalha. Mas ela prevaleceu, ela permaneceu. Nós também prevaleceremos e permaneceremos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando a sua vida, a sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse exemplo que nós temos na Tua Palavra, da igreja primitiva, de como viviam esses irmãos. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, também pedir que o Senhor nos ajude a perseverar. Não permita que nós venhamos a desistir, a fraquejar. Em nome de Jesus, nós queremos alcançar o propósito do Senhor para a nossa vida. A igreja quer alcançar o propósito do Senhor para ela. Em nome de Jesus, Pai, permita que tenhamos comunhão, que possamos partir o pão e viver uma vida de oração, Pai. Em nome de Jesus, cria, ó Deus, um vínculo de amor, de comprometimento, de graça entre todos nós, todos que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que a unção, ó Deus de amor, que a presença do Senhor possa habitar em nossa casa, habitar em nossa mente, habitar em nosso coração. Em nome de Jesus, que cada lar seja um manancial de vida, de prosperidade e de bênção. Assim nós pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.